muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante nessa terça-feira, véspera de mais um jogo do Vasco, e eu vou trazer todos os detalhes para você ligado aqui no canal Atenção Vascaínos. Então logo de cara eu peço para você que ainda não entrou, ainda não é inscrito no canal, não faz isso. Aqui embaixo tem um botão, você clica aqui, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações, assim sempre que a gente subir um vídeo você vai ser informado através do YouTube e claro, deixe o like nesse vídeo, é só clicar no curtir, não custa nada e compartilhe, copie o link e joga para todos os vascaínos que você conhece. Avisa, o Bom Dia Gigante nessa terça-feira de carnaval já está no ar e com muitas informações. E o Vasco já está em São Paulo para a partida de amanhã contra a Ferroviária de Araraquara pela primeira rodada da Copa do Brasil no estádio Fonte Luminosa. O time, inclusive, treina hoje à tarde no CT do Guarani, em Campinas, e viaja na sequência para Araraquara visando essa partida. O técnico Zé Ricardo fez uma lista com 22 jogadores que foram nessa viagem. São eles: os goleiros Rolls, Thiago Rodrigues e Vanderlei. Laterais: Edmar, Riquelme e Everton. Zagueiros: Anderson Conceição, Quinteiro, Cangá e Ulisses. Meias: Andrei Santos, Bruno Nazário, Juninho, Luiz Henrique, Matheus Barbosa, Nenê e Zé Gabriel. E atacantes: Figueiredo, Peck, Getúlio, John Sanches e Raniel. Ficaram de fora dessa lista Léo Matos, MT, Galarça e Isaac, todos pela questão técnica e opção do treinador. Só que os dois volantes, Vitinho e Yuri Lara, ainda estão no processo de transição para o campo, mas pelo menos o Vasco deu a entender que em breve os dois jogadores voltarão a ficar à disposição do técnico Zé Ricardo. E muito baseado nessa lista dos 22 jogadores que foram para esse jogo contra a Ferroviária, eu fiz a pergunta para o meu amigo Jean Faísca. E aí, Jean? Qual time do Vasco você escalaria para esse confronto contra a Ferroviária amanhã? Fala, Faísca! Bom dia, torcedor vascaíno ligado nesse Bom Dia Gigante. Terça-feira de carnaval e o torcedor vascaíno lá tem cabeça para folia? Claro que não. O torcedor vascaíno está esperando o jogo de amanhã à noite contra a Ferroviária de Araraquara, que vale vaga aí para a segunda fase da Copa do Brasil. É óbvio que depois da atuação do último final de semana, o técnico Zé Ricardo vai precisar fazer algumas mudanças nessa equipe do Vasco. Eu, particularmente, com essa lista de relacionados aí que o Emerson trouxe, eu escalaria o Vasco da seguinte forma. No gol, Thiago Rodrigues, obviamente, o melhor aí do início da temporada. O Everton, no meio da zaga ali, eu escalaria o Ulisses e o Anderson Conceição, com o Riquelme na lateral esquerda. No meio de campo, a grande mudança. O Zé Gabriel precisa para ontem ganhar uma vaga nessa equipe titular, porque é o jogador com característica de ser esse primeiro volante. Enquanto o Yuri não reúne condições, eu iria ali com o Zé Gabriel. Ao lado dele, Matheus Barbosa, daí sim, jogando na função dele, segundo volante. Juninho, mais pelo lado direito, ajudando aí o Everton. E pelo lado central do campo, caindo pelo lado esquerdo, o Nenê. E lá na frente, apenas dois nomes, Raniel e Peck. Claro que, se ele optar por 3 zagueiros, aí saca o Matheus Barbosa. Na lateral direita, você até pode pensar: Jean, você criticou tanto o Everton no último jogo? Critiquei sim, e eu acho que o Vasco precisa ir no mercado. Mas como o Zé Ricardo aí não relacionou o Léo Matos, tem que ser o Everton mesmo. Então é isso, torcedor. Precisa mudar, mas tudo gira em torno da escalação do Zé Gabriel. O Vasco sente muita falta de um grande marcador ali na frente da área e o Zé Gabriel precisa ser titular nessa partida de amanhã à noite. Um abraço, galera, e a gente se encontra aqui no pré-jogo de amanhã. Valeu! E como sempre a gente gosta de fazer aqui no canal Atenção Vascaínos, trazemos sempre as informações do nosso adversário. E quem traz todos os detalhes sobre a Ferroviária é o meu amigo Marcos Chiocchini, da Rádio Cultura de Araraquara. Fala aí, Marcos, conta pra gente como vai vir essa Ferroviária para encontrar o Vasco amanhã, 9h30 da noite, na Fonte Luminosa. Um grande abraço, amigos! E nesta quarta-feira, 21h30, aqui na Fonte Luminosa, em Araraquara, tem Ferroviária e Vasco da Gama pela Copa do Brasil. Aqui a Ferroviária tem duas visões, né? A Copa do Brasil, que vale muito dinheiro, um confronto importantíssimo diante de uma grande equipe do futebol brasileiro e mundial, que é o Clube de Regatas do Vasco da Gama.
e, claro, né, a permanência no Campeonato Paulista da Série A1. Muito foi se especulado da Ferroviária poupar jogadores para o Vasco, mas o que vale e o que pesa muito para os clubes do interior é o dinheiro, é a premiação de fase, que se passa de fase da Copa do Brasil. E isso, pelo que pudemos apurar, está totalmente descartado, momentaneamente. A Ferroviária deve ir com o que tem de melhor, claro, com suas limitações técnicas, como todos os times têm, mas a informação que temos é que a Ferroviária vai com o que tem de melhor. Tanto que, após a derrota em Itu, devido às falhas da defesa, onde a Ferroviária teve a maior posse de bola, mas o que adianta, né? Ter a posse de bola e não converter em gols, a Ferroviária acabou pagando caro. Infelizmente, uma jornada ruim da defesa, do sistema defensivo afiano e principalmente do zagueiro Arthur, que falhou na criação da jogada do segundo gol do Ituano e do terceiro gol, onde cometeu um pênalti infantil. A Ferroviária voltou com a derrota. Sobre poupar jogadores, como eu disse há pouco, a informação que temos é que a Ferroviária vai com o que tem de melhor, principalmente pela premiação em dinheiro para os clubes do interior, chegando a outras fases da Copa do Brasil. Esses valores financeiros ajudam e muito. Amanhã, o técnico Elano comanda o último treinamento pela manhã no estádio da Fonte Luminosa, onde vai confirmar a equipe que joga. E um provável time que deve ir a campo: Saulo no gol, Vidal na direita e João Lucas na esquerda. Na zaga, dúvida, né? Bruno Leonardo ou Arthur e Didi. No meio de campo, o meio de campo deve ser formado com Guilherme Nunes, William Correia, o GG e o Rafael Luiz. No ataque, Bruno Mezenga e o equatoriano Orejuela. Essa provável Ferroviária para enfrentar o Vasco da Gama na quarta-feira, 21h30. Lembrando, os ingressos sendo vendidos aqui em Araraquara. Ferrão de entrada, setor 1 e 3. Setor 3, onde vai ficar a torcida do Vasco, R$ 30 e R$15. Setor 1, onde vai ficar organizada a Ferroviária, a torcida organizada da Ferroviária, R$ 30 e R$15. E nos setores 2 e 4, nas laterais do campo, R$40 e R$20. O preço dos ingressos para a Ferroviária e Vasco da Gama na quarta-feira, aqui na Fonte Luminosa. E agora, aquele quadro Notícias Rápidas e Diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E o jogo de amanhã, 9h30 da noite, entre Vasco e Ferroviária, vai ter transmissão apenas pelo canal de streaming Prime Video. Você que não tem assinatura desse canal, ele custa R$ 9,90 por mês, mas você pode fazer uma nova assinatura que tem 30 dias gratuitos, pelo menos, para poder assistir o jogo do Vasco. E uma informação importante: o Vasco, se passar de fase, vai esperar a CBF anunciar a data do próximo jogo. A data deve ser anunciada na próxima sexta-feira, dia 4. Os dias são os seguintes: dia 9, 10, 16 ou 17, pelo menos os dias que a CBF está disponibilizando para a segunda fase da Copa do Brasil. E o Vasco, como a gente trouxe aqui em absoluta primeira mão, no dia 1º de fevereiro, você está vendo a capa aí na tela, o Vasco segue monitorando jovens talentos dos estaduais para reforçar a equipe para a Série B. E como o Flávio Dias trouxe a informação, um deles é o meio-atacante Pedrinho, do Volta Redonda. Com 25 anos, o jogador goiano tem 5 gols na temporada, 4 no Carioca e 1 na Copa do Brasil. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompador, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompador, atendendo você com brilho e pontualidade. E para fechar esse Bom Dia Gigante, vamos voltar a falar sobre o assunto SAF. Ontem, por exemplo, tivemos 2 lives muito importantes. Na primeira, na Vasco TV, a empresária Carol Pfeiffer, que sabe muito sobre essa questão de mercado financeiro, sobre mercado internacional, fala sobre a possibilidade do Vasco se transformar em sociedade anônima do futebol. Ela que é a nova patrocinadora do futebol feminino do clube. Com vocês, Carol Pfeiffer. Em relação à SAF, pessoal, eu não gosto muito de palpitar, digamos assim, na tomada de decisão de uma diretoria e tudo mais, mas eu acredito que a gente está vendo um movimento de profissionalização
do futebol no Brasil, né? Então, esse movimento que tem acontecido não só com o Vasco, mas com os outros times da SAF, eles acabam trazendo uma profissionalização e uma transparência, porque quando você tem investidores, você precisa ser ainda mais transparente, você precisa dar satisfação, você precisa ter a gestão muito mais bem feita. Então, isso, ao meu ver, toda vez que a gente fala de uma empresa onde ela realmente tem mais transparência, tem mais gestão, não tem como ser negativo. Então eu acho que só temos a ganhar com isso. Vale lembrar que nós no Brasil hoje precisamos profissionalizar todos os times. Por quê? Porque estamos perdendo talentos, né? Então, assim, só uma rápida revisão aqui sobre o momento econômico que a gente vem passando no nosso país. A gente teve aí uma desvalorização da nossa moeda muito forte. Então hoje é muito mais interessante para um atleta ganhar em dólar ou em euro. Então, quando você tem uma profissionalização dos times, quando você tem um equilíbrio financeiro, ou seja, os times têm como pagar seus atletas, isso traz uma segurança para o atleta, a gente pode reter mais talentos. Então, eu acho que qualquer movimento que seja de trazer investidores para o nosso país e de profissionalizar o esporte, ele é muito positivo e ele acaba impactando não só um time, mas os outros também, né? Como a gente já viu, então cada vez mais um time procurando ser melhor do que o outro em relação à gestão financeira, à transparência, à credibilidade. E isso só tem aí a ser positivo, a pensar a longo prazo, principalmente para os nossos atletas. E aqui no canal Atenção Vascaínos, com absoluta exclusividade, a gente conversou com o primeiro vice-presidente geral do Vasco, Carlos Roberto Osório, e ele fala aqui nesse Bom Dia Gigante sobre a questão da confidencialidade no contrato com a 777 Partners, principalmente o que os sócios e os conselheiros vão ter acesso para votar, caso aprovem ou não a SAF no Vasco. Confere. Olha, com certeza que nós vamos dar um acesso amplo a todos aqueles que vão tomar decisões, que são os poderes do clube e também os sócios do Vasco da Gama. No nosso contrato que nós assinamos, o presidente Jorge Salgado assinou há uma semana atrás, exato, lá em Miami, na verdade, foi celebrado esse memorando de entendimento. Lá estabelece um período de 90 dias para as diligências. Durante as diligências, existe um nível de confidencialidade maior, solicitado pela 777 Partners, isso concedido ao Vasco da Gama. Então, nesse primeiro momento, nós não poderemos dar informações detalhadas sobre alguns assuntos. Porém, quando acabar as diligências e a 777 assinar o contrato vinculante, contrato esse que será submetido à aprovação e à manifestação dos poderes do clube e aprovação em última instância pelos sócios, e aí os associados, aqueles que tomarão as decisões, terão todas as informações necessárias para que possa formar o seu juízo de valor e para que possa tomar uma decisão final, sim ou não. E nós temos uma certeza, Flávio, você pode estar certo disso e você pode me cobrar. Quando esse processo dos 90 dias acabar e a gente iniciar o processo de assinatura do contrato vinculante e aí discutir abertamente as condições do negócio, eu tenho certeza que quanto mais os vascaínos conhecerem sobre o negócio, mais, enfim, motivados e mais interessados eles estarão na aprovação da SAF. O negócio é muito bom, nós temos um parceiro que compreendeu absolutamente tudo que nós desejamos. A primeira entrevista dada pelo Josh lá nos Estados Unidos, colocou o nosso espírito. Josh falou, o Vasco da Gama, a nossa visão para o Vasco é uma superpotência do esporte mundial. É esse jogo que nós vamos jogar se os sócios do Vasco aprovarem a SAF. E eu perguntei ao Osório sobre a questão chamada de deu ruim. Por exemplo, se a empresa for à falência, uma desistência da 777 ou até mesmo uma venda desse grupo para um outro grupo, o que o Vasco tem de mecanismo de defesa em relação à sua segurança nesse contrato com a 777 Partners, Osório? Conta pra gente, tem alguma defesa? O Vasco da Gama preparou com muita diligência, com muito cuidado, nós estamos sendo assessorados pelos melhores escritórios de fusões e aquisições do Brasil, de absoluto primeiro time, para que nós possamos ter as salvaguardas no fechamento desse negócio. Nós estamos tratando de um projeto de longo prazo e o Clube de Regatas Vasco da Gama, que é o guardião desse processo todo, ele precisa ter as salvaguardas. 777 Partners entendeu e todas essas salvaguardas estarão em 2 documentos chaves, no Estatuto da futura SAF
e num acordo de acionistas entre as duas partes, Vasco da Gama e 77 Partners, tudo redigido em contrato. Evidentemente que nós vamos colocar nessas salvaguardas toda a previsão. Enfim, a gente tem que prever tudo, a gente tem que prever o futuro, tem que prever no longuíssimo prazo, eventualmente, a saída de um investidor, a entrada de outro. Nós temos que prever todas as possibilidades para salvaguardar os interesses do clube. Esse detalhamento faz parte do MOU e está nesse momento, mais uma vez, um dos itens sob efeitos de confidencialidade, mas você pode ter certeza que está tudo lá dentro. O Vasco vai ter todas as salvaguardas, todas as garantias para, em qualquer eventualidade, ele estar protegido e não haver solução de continuidade nesse processo. Ou seja, o projeto da SAF é um projeto perene e ele está protegido por contrato e também pelo estatuto. Depois que acabar as diligências, toda essa questão será mostrada para os nossos conselheiros, para os nossos associados, pois, evidentemente, essa é uma preocupação central, a garantia e a segurança desse negócio no longo prazo. É isso, torcedor. Esse foi o Bom Dia Gigante de hoje, terça-feira de carnaval, mas sempre te trazendo muitas informações para te deixar muito bem atualizado. Não importa dia, feriado, não tem essa. Aqui no canal Atenção Vascaínos, a gente faz um trabalho de seriedade, credibilidade, mas sempre trazer as melhores informações para você que está aí do outro lado. Então eu peço para você se inscrever aqui no canal, deixar o like nesse vídeo e sempre compartilhar. Copia o link, joga nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, chama todo mundo para assistir. Siga a gente nas redes sociais, @avascaínos, Twitter, Facebook, Instagram. A gente dá sempre muita informação por lá. Tem também o nosso segundo canal, o AV+, tem o nosso podcast no Spotify e demais agregadores. E olha, hoje à tarde, mais ou menos ali entre 5 e 6 horas, vamos ter o nosso Boletim AV. Jéssica Dias vai comandar com muito brilhantismo esse Boletim AV. Hoje à noite não vai ter AV News, mas a gente volta amanhã, quarta-feira, aqui no Bom Dia Gigante, e também tem pré-jogo e pós-jogo para essa partida contra a Ferroviária pela Copa do Brasil. Grande abraço, ótima terça-feira. A gente volta a qualquer momento aqui no canal Atenção Vascaínos e lá no nosso AV+. Grande abraço, tamo junto, valeu, fui!